Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar. Bom, deixa isso aí. Primeiro eu queria louvar a Deus por nós estarmos reunidos aqui no final de um ano tumultuado em todos os sentidos e nós estamos reunidos em comunidade. Vamos louvar o Senhor um momento. Vamos dar glórias ao Senhor. Bendizemos ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Glorificado. Bendito seja o seu santo nome. Na glória sempre. Glorificado seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Glória para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Passou o tempo, mas os mosquitos continuam. Para mim é uma alegria poder voltar ou estar com vocês no final do ano. Vocês sabem muito bem, tive um acidente vascular, algumas complicações, vai levar um certo tempo para retomar mais ou menos como estava. Eu já estava meio detonado, né? Por conta de... Mas vai ser assim. Foi providencial, porque eu vinha pensando há um certo tempo, eu não vinha pensando, Deus estava falando há um certo tempo, que estava na hora da comunidade mudar de ritmo, mudar de patamar. Porque apesar de toda a confiança que Deus tem na gente, de toda a graça que Deus dispensa, nós acabamos relaxando um pouco em nossa vida, em nossa atividade. A gente acaba se acostumando e aí não reflete como deveríamos refletir e as coisas ficam mais pelo costume do que pela convicção. E esse era o risco que nós estávamos passando. E Deus já tinha falado isso e eu não havia percebido. Então, Deus é Deus. Então, ele usa de uma linguagem que a gente não tem como duvidar. Ele queria um novo ritmo, uma nova postura da comunidade javenice nesses tempos de agora. Nós estamos vivendo tempos complicados na política, na economia, na cultura de um modo geral. E nós temos que dar uma resposta a esse tempo. Então, Deus já vinha falando que havia necessidade disso, mas aí o nosso coração, o nosso orgulho, o nosso pecado nos impede de ver. E que já estava na hora de mudar o ritmo, de mudar as coisas, de começar a beber daquilo que foi plantado, mas dando uma nova visão para esse tempo novo, de uma nova comunidade, de uma nova liderança que tem surgido durante esses anos. Então Deus fez o que Ele faz quando os seus fiéis são cabeça dura e não percebem a quantidade de palavras, de sinais que ele já vinha dando, já vinha mostrando. Interfere. E eu não posso reclamar, porque se alguma coisa aconteceu comigo, foi por minha culpa. Não culpa no sentido de eu tenho uma... Não, mas foi por minha responsabilidade, porque
Deus vem falando e você vai fazer, então Ele fala, não, eu vou fazer de uma forma, de uma certa maneira que você vai ver que é para fazer. Eu relutava e reluto. Eu tenho um papel ainda a cumprir dentro da comunidade. Eu tenho ainda um conteúdo que devo partilhar e participar com vocês. Devo favorecer e ajudar na formação das novas lideranças, mas não ser o responsável só por isso. A comunidade tem que ser responsável pelo seu próprio destino, pela sua própria identidade. Então Deus fez o que Ele costuma fazer quando nós somos teimosos: dá uma chacoalhada. Não nos tira, mas dá uma chacoalhada. E eu entendi a chacoalhada. Entendi que não podia, de maneira nenhuma, ficar absolutizando toda a comunidade e fazendo com que a comunidade fosse, de uma certa maneira, dependente das minhas coisas. Deus, eu quero dizer uma coisa para vocês: só Deus é necessário. Só Deus. Mais ninguém. Nós somos todos seus servos, suas ferramentas, e usufruímos dessa ferramenta e bebemos desse consolo, mas só Deus é necessário. Ele veio antes e vai estar depois, nós só passamos. Então, para mim tem sido uma experiência muito interessante, a experiência de sair dessa necessidade, desse é impossível sem Ele, e para uma experiência da nossa fragilidade, daquilo que nós somos na realidade. Uma coisa só é necessária, uma coisa só é indispensável, uma coisa só é Deus. O resto é passageiro. Daqui a 100 anos, aonde nós estaremos? 200 anos atrás, aonde nós estávamos? Deus é que vale, Deus é que permanece. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Eu fui levado a esse conhecimento, fui levado a essa experiência. Ainda não estou conseguindo controlar todas as coisas, porque ainda tem parte do meu cérebro que não, já estava ruim, agora piorou um pouco. Então, só isso, só Deus é necessário. Então, todo projeto que eu tinha, todo projeto que eu imaginava de fazer, vou fazer, embora já estivesse pensando em a transição para uma comunidade permanente, acabar essa figura de uma pessoa que toca as coisas. Alguns anos atrás nós tínhamos pensado nisso, que quando chegássemos a 4 anos de ministério, então iríamos para uma estrutura mais democrática, vamos falar assim, de alternância de mandatos, embora tivéssemos, a minha intenção e a minha preocupação era formar realmente um conselho permanente, o que acabamos formando, e uma estrutura de serviço e governo que fosse comunitária, que nós formamos, mas comunidade e não pessoa, comunidade e não gente. Quem que está, as figuras, as lideranças, elas têm papel e têm importância na medida que estão no conjunto, estão juntos, estão com outros, porque se faltar o outro toca, as coisas não ficam dependentes de uma única pessoa. Eu pensava essas coisas nesse ano e na realidade eu estava tentando fazer uma enrolada em Deus, né? Eu sabia que era necessário nós sairmos dessa visão personalista, vamos dizer assim, para uma visão comunitária. E fazer valer o processo comunitário que nós estamos tentando estabelecer para alguns anos. E não tínhamos conseguido ainda.
E chegou a hora de estabelecer esse projeto comunitário. Eu reconheço isso, mas eu tinha dificuldade de dar esse passo do indivíduo, do particular, do pessoal, para a comunidade. E enviavam um monte de desculpas. Não está na hora, ainda precisamos formar mais um pouco, preciso acompanhar um pouco mais, precisa... E Deus é Deus. Eu falei, não, é agora, você sabia disso, é agora. Então, se tu não queres, eu quero. Então, sem tu, com tu mesmo. Então, vai. Pronto. Fez. Percebam que nós estamos mudando, não de pessoas, de coordenação, nós estamos mudando de patamar. Nós não somos mais um indivíduo ou alguns indivíduos, algumas pessoas. Agora, nós estamos nos consolidando como comunidade, como uma proposta de vida, como um estilo de vivência cristã. Nós estamos consolidando isso que Deus vem há 30 anos consolidando. E que nós teríamos dificuldade de implementar se um cabeça dura que nem eu continuasse querendo assumir as responsabilidades todas sem considerar as riquezas que o próprio Deus deu à comunidade. Então, eu aprendi durante esses anos todos e agora de uma maneira mais clara que é Deus que vale. O que deve ser feito é a vontade dele, não a nossa, porque a vontade dele é a melhor, não é a nossa. Então, para que a gente não atrapalhe a vontade dele, de vez em quando, com excesso de boa vontade, ele dá esse escorregão na gente. Leve, mas que nos coloca na dependência dele. Vejam que todo o acidente que eu tive, acidente vascular, essas coisas todas nesse ano, praticamente sofri, a comunidade continuou. Então, o que Deus está falando? É Ele que vale. É hora dele ser centralizado, ser referenciado. Então, é uma experiência de Deus para nós. Nós estamos crescendo, estamos avançando. A comunidade continuou. E quem imaginava que a minha doença, meu acidente vascular, essas coisas todas que tem nome estranho por aí, fosse atingir a comunidade, Deus está falando, não. O essencial não é a estrutura, o essencial não é o tatá, o essencial sou eu, e Ele que faz. Então tem sido uma experiência interessante essa de transição daquela individualização que existia para uma visão mais cristã, mais dependente da graça, mais dependente do tudo e não de alguns, do dependente da comunidade e não de alguns julgamentos, a dependência do que é comum e não daquilo que é particular. É uma experiência nova para nós. Eu estava pensando nisso. Esses dias têm sido dias difíceis para a comunidade. E difíceis para mim, mas difíceis para a comunidade. E aquela pergunta, como é que vai ser, vai ser do jeito que está sendo. Porque Deus já foi montando o jeito que deve ser. Deus foi colocando a maneira que deve ser conduzida. Deus está revelando para onde Ele vai conduzir a Javenice. Eu penso que esse tempo de montagem, de fundação, de criação, de oferecer uma
um caminho pela javenice, passou. Agora nós somos consolidados, nós temos identidade, nós temos missão, então tem que ser assim agora. Essa visão muitas vezes assim, saudosa, né? Ai, como é que vai ser? Vai sair o Tatá? Vai... Não, eu vou continuar na comunidade, trabalhando naquilo que me for oferecido, naquilo que for possível, mas eu não serei mais o determinante, graças a Deus. Graças a Deus. Não serei mais o determinante, não serei mais... eu não serei mais a javenice. Entende? A javenice vai ser a javenice. E deve ser a javenice. Talvez eu seja o mais antigo, mas os outros mais antigos também irão embora. O acidente vascular que eu tive simplesmente sinaliza aquilo que vai acontecer com todo mundo um dia, uma certa hora. Então, eu penso que esse acidente, essa dificuldade que nós estamos passando agora, por minha causa, é simplesmente uma experiência de um crescimento. Nós estamos nascendo como comunidade, mais comunidade do que nós éramos comunidade. Não somos dependentes, no sentido pejorativo e no sentido mau, não somos dependentes de uma pessoa. Agora nós somos dependentes cada vez mais da graça de Deus, porque Deus, nesse acidente vascular que eu tive, Deus mostrou que a única coisa que não pode faltar é Ele. É Ele. O resto tem seu papel, tem sua importância, tem sua missão, naquele momento onde eles estão, onde eles realizam aquilo que devem ser realizado, onde eu realizei aquilo que eu deveria realizar. E nós estamos crescendo, saindo da individualização para o coletivo, saindo do 1 para o 3. Não é assim que é Deus? Não é 1, são 3. Então nós estamos saindo mais para a descoberta das riquezas que a comunidade tem, dos valores que a comunidade tem, dos pregadores, dos líderes novos, dos novos serviços, as novas comunidades, por assim dizer, porque agora nós temos crianças, adolescentes, jovens, velhos, casados, solteiros. Nós somos hoje uma experiência de Deus, uma experiência de vida. Então, isso tudo percorreu a minha cabeça esses dias, encheu meu coração esses dias. Eu achava, sinceramente, compartilhando com vocês, que eu iria morrer. Não, sem drama, não estou fazendo aqui nenhum drama, aquelas coisas estranhas. Não, eu pensei que eu ia morrer mesmo, porque também estava na hora. E Deus me deu mais um tempo. E esse tempo que Deus me deu não é um tempo de ser o protagonista, um tempo de ser o determinante, mas um tempo de ser um colaborador. Um colaborador com aqueles que chegaram durante esse período, que se formaram, que se constituíram e que agora estão assumindo a comunidade. É um tempo de não uma pessoa, mas é um tempo de todos. É um tempo de nós e não de eu. É um tempo de Deus. Então eu fiquei pensando nessas coisas nesses dias que o Senhor me levou a uma experiência profunda dessa fragilidade que nós somos
seres humanos. Eu fico vendo as pessoas hoje, né? E sempre foi assim, mas agora parece mais evidente a luta que nós temos pelas coisas materiais, quando na realidade elas são importantes, que nos conduzem para coisas superiores. Então, eu comecei a compreender o que Deus queria de mim. Eu ainda não tenho a capacidade de me lembrar de todas as coisas que eu falo quando eu comecei a dizer. Isso é muito bom. Eu me recordo das coisas que digo, mas não me recordo de como eu disse a cada uma delas. Então, mas o sentimento que eu tenho no coração nessa manhã é esse. A Javenice é uma experiência plantada pelo Monsenhor Mauro, que deu a vida por isso aqui. Não só por Monsenhor Mauro, mas plantado também por todos aqueles que estavam no começo, a irmã Marina, o Valfrido, o Beteu, que foram pessoas que ajudaram a plantar essa experiência. O acidente vascular do Monsenhor Mauro, muito cedo, me jogou no lugar. E eu assumi, por esses anos todos, o protagonismo, a responsabilidade, eu assumi. Apesar das crises do começo, por causa da entrada de algumas correntes estranhas, o Dom José me chamou para assumir novamente, mas foi um tempo do ano 2000 a 2020, são 20 anos. 20 anos. Agora a comunidade está formada, nasceu no Monsenhor Mauro, cresceu na diversidade desses 20 anos de dificuldades de lá para cá, com crises, com choques. E agora é um novo tempo, um tempo que a comunidade é uma comunidade mais coletiva, onde eu vou poder colaborar, e como colaborador, onde todos poderão cooperar como elementos, e a comunidade vai crescer por conta disso. Então eu agradeço a Deus, de toda essa experiência dolorosa para a Tânia, de repente se torna chefe masculino e feminino da casa, para fazer o quê? Né? Eu ainda não estou podendo ler como eu gostaria de ler, não estou podendo transitar para lá e para cá como eu gostaria. Agora, começando o segundo semestre do ano, eu vou ter que entrar numa série de tratamentos por causa de dificuldades físicas que eu acabei adquirindo por causa do acidente vascular que sofri. Então, vou ficar reduzido um bom tempo, minha capacidade, e aqui não vai nenhuma vaidade, nenhum orgulho, mas eu tinha uma boa capacidade mental, intelectual, vou ter que retomar, e isso vai levar um certo tempo. Alguns textos que eu estava preparando não poderão ser usados agora. Então, entra um tempo novo para mim, para a comunidade também. Mas entra um tempo novo que Deus colocou. Não é castigo. Não sinto isso tudo como castigo para mim, nem para a comunidade. Mas é um tempo novo. Um tempo onde o verbo a ser usado é mais no plural. Onde é o nós. E não fulano, cicrano, mas o nós. Então, tem sido essa experiência, de um modo geral, que eu tenho colhido nesses dias. Meu coração ficou muito contente e agradecido pela comunidade ter crescido e continuado, apesar de todas as dificuldades. Aqui também não veio
uma coisa esotérica, estranha, esquisita, não. Mas quando eu sofri um acidente vascular, fiquei quase morto e sei lá o que era, houve sim projetos para que a javenice fosse extinta, fosse assumida e fosse agora. Mas nós somos teimosos. Então ficou claro que a javenice eu ajudei a construir, como tantos que são aqui, não depende de mim. A experiência de Deus que nós vivemos é uma experiência autêntica que Deus plantou no coração do Monsenhor Mauro e nós vivemos até aqui. Eu também vivi essa experiência, mas não sou eu o autor da experiência. Então ficou claro que Deus tem um projeto para esse grupo de pessoas, essa comunidade que Ele fez nascer nessa diocese, nessas igrejas, uma comunidade sui generis, original, porque nós somos uma comunidade, mas nós somos várias comunidades. Porque se você pega cada uma dessas comunidades, cada uma delas é uma, tem a sua própria identidade, a sua maneira de ser, o seu jeito de fazer as coisas, as suas lideranças, as suas manias, muita mania, o seu vocabulário, a sua linguagem. Nós somos uma comunidade de comunidades. Continuamos e conseguimos, pela graça de Deus, manter a nossa identidade. Não a identidade comum, mas a identidade de cada experiência que essa comunidade faz. A javenice é uma, é verdade, mas nós somos vários. Somos várias comunidades. Então Deus está nos possibilitando nesse acidente vascular, nessas coisas todas que sofri, possibilitando vivenciar essa graça de uma maneira mais radical, mais profunda. Eu sei que estou falando assim de maneira aleatória, mas é por aí mesmo que vai, porque a minha cabeça está funcionando assim. Vai aparecendo os assuntos e eu vou falando. Ainda não tenho a capacidade de organizá-las todas, não. Então, é essa experiência que nós tivemos, é essa experiência que nós estamos vivenciando. Eu, particularmente, fico profundamente agradecido a Deus. Agradecido a Deus por ter me permitido experimentar essa realidade de vida de fé. Agora, experimentar o pleno poder e agora a dependência. É isso, a vida cristã é isso. Eu escolhi 4 coisas que seriam para nós esse ano. Primeiro, a questão da experiência. Para nós é fundamental e vital que a gente mantenha a experiência como o fundamento ou como o início de nossa vivência na fé. Nós nascemos por causa da experiência. A comunidade javenice, ela é fruto de uma experiência. Não é fruto de uma intelectualidade, porque o fundador da javenice, o Monsenhor Mauro Tomazini, ele se rendeu a Deus, não pelo conhecimento teológico, bíblico, pastoral, etc. e tal, que ele possuía e muito, mas ele se rendeu a Deus por uma experiência. Da experiência de oração que o Monsenhor Mauro fez, só ele sobreviveu. O resto foi para outras atividades da igreja, etc. e tal, mas a experiência fez com que o Monsenhor Mauro fundasse a javenice.
foi a experiência. Então, a nossa comunidade, ela não é uma comunidade intelectualizada. Ela não está baseada no conhecimento intelectual, esotérico. Vocês sabem o que eu quero dizer. Não. A Javenice está baseada numa experiência. A experiência do batismo no Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? A experiência de Deus. Por isso nós conseguimos falar com todos. Com os jovens universitários que estão presentes aí. E tem se tornado uma grande força da Javenice. E com os simples que estão nas comunidades rurais. Conversamos com todos, porque é uma experiência. Isso é uma coisa que nós não podemos perder. O conhecimento de Deus para nós, Javenice, não se faz pelo conteúdo teológico, pastoral, bíblico, mas o conhecimento de Deus para nós, Javenice, se faz pela experiência. A experiência de um Deus que nos ama, de um Deus que nos protege, de um Deus que nos quer feliz, de um Deus que nos realiza. Não perder a experiência. Retomar as experiências de oração, retomar as atividades de experiência, retomar a experiência, o conhecimento experiencial, o conhecimento de Deus pela experiência que se faz dele. É isso que nós buscamos. E a primeira coisa que eu anotei, das 4 coisas que eu gostaria de dizer ao final disso daqui. Uma segunda coisa que eu quero destacar é que nós somos uma experiência comunitária. Nós somos uma comunidade. E devemos preservar esse espírito de comunidade. Porque Deus se revelou comunidade. E Deus quis revelar a comunidade. Então, desde o começo da Javenice, a briga é pela comunidade. Mas nós temos que entender que é uma comunidade própria. A nossa comunidade Javenice, ela é uma em cada uma de suas comunidades. Eu não vou procurar falar o nome das comunidades, porque eu estou devidamente limitado ainda na minha cabeça. Então, se eu conseguir lembrar Javenice, se eu estou aqui fazendo esforço para lembrar mais uma, não vou. Mas é a nossa experiência de comunidade. Porque Deus é comunidade, porque Deus fundou uma comunidade, porque Ele se revela dentro de uma comunidade. A resposta que nós cristãos temos que dar a esse mundo que está dominado pelo pecado é a comunidade. Porque foi isso que Jesus Cristo fez, fundou uma comunidade. Não essa comunidade que a gente vê muitas vezes aí romântica, não, uma comunidade de pessoas que vivenciam dificuldades, que vivenciam vitórias e derrotas também, que vivenciam acertos e erros também, que tem amor e que tem de vez em quando um pouquinho de ódio também. De pessoas diferentes, de maneira diferente de pensar. Mas uma coisa nos une, e o que nos une é a fé em Jesus Cristo, a experiência de amor, a experiência de fraternidade, a experiência de ser Javenice. Isso é fundamental. Então, isso que eu gostaria de deixar muito, a experiência de comunidade. Eu me recordo quando eu era menino, moleque, quando comecei a caminhar na fé, a ideia de comunidade, eu cheguei até desenhar uma casa onde todo mundo morava junto, o Beteu estava junto, e aí não deu certo, porque o Beteu falou que as roupas e as coisas seriam dele, ninguém poderia dar palpite. Aí começou briga de mulher com o marido, aí já não deu certo. Né? Porque é assim mesmo, é que nós éramos imaturos, mas a ideia de ser uma experiência diferente. Né? Então, a comunidade, uma comunidade que eu custei a compreender
que não é a uniformidade, a igualdade e tudo igual, não. A comunidade que é na diversidade, que são expressões diferentes, que são crianças, que são jovens, que são adultos, que são velhos, mas vivemos uma experiência de Deus. Então, a segunda coisa, a comunidade. Uma terceira coisa que ficou para mim esses dias foi a questão da unidade. O que nós tínhamos que ser, né? Uma unidade na diversidade. Apesar de sermos diferentes, temos uma identidade comum que iria nos formar como uma comunidade. E aí toda essa experiência de casas, de espiritualidade, isso tudo seria vital para nós. Então trabalhamos muito nesses dias sobre isso, sobre essa unidade. Essa busca de uma identidade comum, sem perder as individualidades. E por fim, um quarto ponto, que alguém poderia me ajudar a ler aqui, que eu agora não estou conseguindo ler. Já perdi. Santidade. Muito bem. Era a quarta coisa que estava marcado para mim, a vida de santidade. Mas o que é a santidade? A santidade não é a ausência da vida. A santidade é viver a vida que Deus nos ofereceu com toda a sua realidade, com toda a sua riqueza e com toda a sua plenitude. Não negar de viver a vida que Deus nos ofereceu. Essa santidade faz parte das nossas relações, o nosso almoço, o nosso churrasco, a nossa cerveja, as nossas conversas. Agora essa cozinha nova que o Geraldo montou por aí, cheia de... Nós temos que fazer ela funcionar logo, né? É isso. Nós queremos uma santidade que não seja uma santidade alienada do mundo, uma santidade que seja uma negação do mundo. Não, a nossa santidade é uma santidade integrada no mundo, que santifica o mundo. Eu tomar um copo de cerveja com um cara qualquer da rua é uma coisa, eu tomar uma cerveja com o Geraldo ou com qualquer um de vocês é outra coisa. Aquilo que passa a ser simplesmente mundano, com Borelli, por exemplo, tomar uma cerveja com ele, se torna um sacramento. Não por sua capacidade legal, mas pelo seu significado. Pelo seu significado. Tomar um copo de cerveja para nós não é tomar um copo de cerveja para se embriagar, mas é tomar um copo de cerveja para celebrar. Celebrar a amizade, o amor a Deus, a comunidade, a missão, a pregação do Evangelho, as crianças que estão chegando, os jovens. Então, para nós isso, celebrar a comunidade. Essas quatro coisas que eu reservei, que eu escrevi para falar nesse dia. Esse dia que a gente termina um ano, alguns podem falar que foi um ano difícil e triste, mas foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom. Deus nos fez crescer, a comunidade cresceu, lideranças novas se consolidaram, houve uma purificação. Um ano muito bom. Eu não posso reclamar desse ano, e eu acho que a comunidade javenice não pode reclamar desse ano. Mas é um ano que marca o início de um outro, de um novo tempo. Sem perder a história, sem perder a tradição, sem perder as referências fundamentais, mas é um novo tempo. É uma nova javenice que Deus nos concedeu, que Deus nos deu.
Queria agradecer muito a Deus e agradecer a todos vocês. Sejam bem-vindos à nova Javenice. Vamos ficar em pé.